Hoje no Brasil a gente tem uma prática muito estranha, em especial nas áreas relacionadas à engenharia e tecnologia, que é pagar para trabalhar. Hoje o conselho responsável pelas engenharias, que é o CREA, cobra dos profissionais uma emissão de uma ART, que é um atestado de responsabilidade técnica para que esses profissionais possam exercer suas atividades. Aí imagine você que você quer contratar um engenheiro, você quer contratar um técnico do sistema CREA para que esse profissional faça um serviço para você. Além de você pagar o trabalho do profissional, você paga também o conselho, você paga uma taxa para trabalhar. Uma forma muito simples de você imaginar o que eu estou querendo dizer é você imaginar que você vai de repente a um médico, aí além de você pagar para o médico uma taxa que o médico te cobra, né, que é o serviço, o pagamento da consulta, se o médico te cobrasse uma taxa também para enviar para o conselho de medicina. Aí você vai ao dentista fazer uma obturação e uma taxa vai também para o conselho de odontologia. Ou então você decide contratar um músico e uma taxa é emitida toda vez que você contrata um músico para a ordem dos músicos. O que acontece no Brasil hoje é que isso ficou tão comum no Conselho de Engenharia que ninguém contesta isso. Isso é uma das coisas mais improdutivas que a gente pode fazer para a tecnologia brasileira. Isso porque, gente, no momento em que você fica criando taxas de ARTs para que o serviço de engenharia, arquitetura, agronomia e até mesmo os serviços técnicos relacionados a qualquer área de tecnologia tenham essas anuidades, o que você está fazendo é criar um obstáculo para que esses trabalhos sejam contratados. Imagine que você quer contratar, por exemplo, a minha área, que é na área de elétrica, você quer contratar um serviço de padrão de luz. Aqui em Minas Gerais é a CEMIG. E coloca lá na frente do seu prédio, por exemplo, 10 caixas de luz. Além de você ter que contratar o profissional que vai fazer o trabalho, além de você ter que contratar a empresa prestadora de energia elétrica, a distribuidora, para te entregar o serviço, você paga também o conselho. Mas por que você paga o conselho? Por nada. O conselho, principalmente nessas obras em que o profissional simplesmente emite uma RT, ele não faz absolutamente nada. E aí, o profissional da área de engenharia não percebe que esse obstáculo acaba diminuindo a demanda pelo seu serviço. Isso porque, se você oferece um serviço para um cliente e esse serviço acaba levando junto com ele um engordo que não tem finalidade nenhuma, que é essa ART, você vai dificultando que esse cliente contrate seu serviço. E aí a gente tem dentro da sociedade brasileira, para o Brasil, falando especialmente, a gente tem uma prática muito comum, que é uma prática contraprodutiva, mas uma prática que acaba acontecendo. Existe uma cultura dentro do Brasil que contratar o engenheiro faz as coisas ficarem mais caras. E essa cultura, ela pegou a certo ponto que as pessoas não conseguem perceber que elas estão fazendo coisas mal feitas e às vezes coisas até mais caras e menos dimensionadas porque elas não estão contratando engenheiro. Na área de engenharia civil isso é muito comum. A pessoa não contrata o engenheiro porque acha que está errado, aí o cara começa perdendo na engenharia civil porque o pedreiro faz uma fundação superdimensionada que ele tem medo de cair. Ali a pessoa que desenha a planta da casa poderia desenhar, por exemplo, a planta da casa para não ter recorte no azulejo. Ela economiza com o pedreiro, com o engenheiro, né? Economiza com o engenheiro no início da obra, mas no final das contas, ela acaba gastando mais com o azulejista no final da obra, porque vai ter muito recorte. Enfim, são várias coisas. Na área de elétrica, então, a pessoa subdimensiona uma instalação ou deixa de colocar um aterramento. No final das contas, ela acaba gastando mais ao longo do tempo, porque ela perde muita energia nos fios. São várias coisas que acontecem porque existe um obstáculo entre o cidadão brasileiro comum, entre o contratante e o profissional da área de tecnologia. Esse obstáculo é o CREA. Infelizmente, nós temos que admitir que aquele conselho que seria uma coisa absurdamente interessante para a classe, no final das contas ele cria tantos obstáculos, ele coloca tantas dificuldades para que o profissional seja acessado, que o profissional torna-se algo distante, algo difícil para o povo comum. Hoje uma pessoa começa a pensar na possibilidade de construir uma casa, a primeira coisa que ela pensa, infelizmente, é: eu não vou mexer com engenheiro não, faz tudo ficar mais caro. Aí o cara quer fazer um serviço de instalação elétrica, não, vou chamar seu Zé eletricista porque ele sabe fazer. Ele nem sabe que existe o profissional eletrotécnico que vai saber calcular e dimensionar. Por quê? Porque, infelizmente,
esses profissionais não são representados pelo conselho. Esse conselho não está sabendo lidar com o profissional e não está sabendo criar uma espécie de ponte entre o profissional e o contratante. É como se o conselho considerasse cliente dos profissionais de engenharia e arquitetura somente as grandes empresas. Aí o que esses conselhos se preocupam, na verdade, é de criar dificuldades para os profissionais entrarem nos conselhos, para que somente os profissionais que consigam vencer essas dificuldades tenham acesso ao emprego numa grande empresa. Mas uma fatia muito grande do mercado para os profissionais de engenharia está exatamente nas pessoas comuns. Nas pessoas comuns, como, por exemplo, o meu sogro, que vai fazer uma escada, gasta uma quantidade absurda de fundação porque ele não conhece um engenheiro amigo que ele pudesse contratar sem esses empecilhos do CREA, sem essas dificuldades que causam aquela impressão de que o engenheiro é uma pessoa inacessível. Nós precisamos criar uma engenharia livre. Uma das coisas mais covardes que a gente pode admitir é imaginar que um engenheiro precisa, além de se formar, ele precisa pagar um conselho para criar obstáculos à sua profissão. O engenheiro, na hora que ele tem o CREA como seu maior inimigo, ele acaba não chegando naquele que seria o seu maior amigo, que é o consumidor do seu produto. Enquanto a gente tiver esse paredão em frente à engenharia e o povo comum, para o povo comum nunca enxergar a engenharia como uma ciência amiga, mas sim como uma ciência inalcançável, o engenheiro sempre vai ser refém das grandes empresas. O engenheiro sempre vai estar disputando empregos em empresas como a Vale. É hora da gente levar para o parlamento essa discussão, gente, que é muito importante. Engenharia livre, engenharia sem ART, engenharia sem CREA. Isso é possível. Isso acontece nos países desenvolvidos. Por que não pode acontecer no Brasil? Pense nisso. Vamos criar esse grupo, vamos falar sobre isso, vamos amadurecer essa ideia. Uma coisa que nós precisamos exigir desde já é o fim das ARTs para pequenas obras. Isso não pode acontecer. Isso simplesmente inviabiliza e coloca o engenheiro brasileiro como refém de serem sempre escravos de grandes empresas que vêm de fora para empregar os engenheiros. Não, os maiores clientes do engenheiro brasileiro, os maiores clientes de todos aqueles técnicos desse sistema de tecnologia, eles estão dentro do Brasil e são as pessoas comuns. Esses clientes precisam ver o engenheiro como um parceiro e não como um obstáculo, como uma pessoa cara. Muito obrigado, pense nisso e até mais.